Então sejam muito bem-vindos. Que bom que você está aqui, que bom que você veio para a gente louvar o Senhor e ouvir um pouco mais da sua palavra. Eu vou ler aqui para vocês qual o versículo, qual a passagem que a gente vai conversar hoje sobre toda a história, que está lá em Atos 16:31 e diz: crê, que é confia no Senhor Jesus e serás salvo. Atos 16:31. Vamos repetir? Começando aqui. Atos 16:31. Crê, confia no Senhor Jesus e serás salvos. Atos 16:31. Para quem não sabe, eu acho que quem está vendo sabe, mas Atos é um livro da Bíblia. É um dos livros da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. Às vezes as pessoas falam, pega a Bíblia e fala um livro. Não. A Bíblia é uma enciclopédia. Ela tem 66 livros e Atos é um dos livros da Bíblia. A semana passada a gente falou sobre um plano de Deus, Um plano maravilhoso. Que o plano de Deus ainda salvar todas as pessoas. Mas a gente viu também que existem dois problemas, As pessoas, o pecado que separa as pessoas e as pessoas que não querem ouvir. Mas Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Ele morreu na cruz para que nossos pecados fossem perdoados. E essa é a primeira resposta do problema. E a segunda resposta é que o Espírito Santo veio e o Espírito Santo trabalha no coração das pessoas, do menino, da menina, do maior, dos adultos. Deus trabalha no coração de todo mundo, E o Espírito Santo, ele mostra o que está errado, Assim como o sol mostra a sujeira, onde tem a sujeira, o Espírito Santo também mostra nos corações aquilo que ele está errado, porque ele quer que a gente confie, que as pessoas confiem em Jesus e sejam salvas. Então, mas existe também pessoas que têm o coração muito endurecido. Mas o Espírito Santo, ele derrete nossos corações. Assim como nesses países que tem inverno muito rigoroso, com neve, eles ficam esperando a primavera, que quando vem a primavera derrete a neve e aí crescem as flores, os pássaros cantam, os animais podem correr no campo, não é? Assim também o Espírito Santo age no coração das pessoas, derretendo a frieza, os corações gelados. E o Fernando era um menino que ele tinha assim um coração muito endurecido, ele era muito violento e ele e os amigos dele, que eles até brigavam entre eles, às vezes eles iam na cidade e eles pegavam, arranhavam os carros, jogavam pedra, eles gostavam de destruir as coisas, jogavam pedra na janela e muitas vezes eles tiveram que sair correndo da polícia. E às vezes eles usavam drogas também. O coração do Fernando era muito endurecido e ele cometia muita coisa ruim e ele não estava nem aí, brigava na escola. E o Carlos, lembra do Carlos que eu contei a semana passada? Que o Carlos, o pai dele era o pastor da igreja e ele às vezes, terça-feira, toda terça-feira, eles tinham a reunião de jovens. E o Carlos, lembra que ele teve um plano, porque iam poucos jovens, aí ele foi convidar o time de futebol dele. Então, o Carlos morava na mesma cidade do Fernando. E todo mundo conheceu, muita gente conhecia o Fernando e os amigos dele. E o Carlos queria muito, ele tinha um plano de convidar o Fernando lá para as reuniões de terça-feira. E ele também fez o plano. E aí ele começou a orar pelo Fernando. Ele orou pelo Fernando. Então ele foi lá e convidou o Fernando para ir numa reunião. E o Fernando pensou, eu não tenho nada para fazer mesmo, eu vou. Aí ele pegou e foi lá na reunião. E quando ele chegou na reunião,
pai do Carlos estava falando sobre o pecado. Isso mesmo, ele estava falando que o pecado é desobedecer a Deus. Que o pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala ou faz que não agrada a Deus. O pecado é o que quebra a lei de Deus, é quando a gente não consegue, e a gente não consegue mesmo, obedecer às leis de Deus. Então, o Fernando foi ouvindo tudo aquilo, e ele começou a pensar assim, puxa vida, eu não sei se eu devia estar aqui, eu já estou me arrependendo de estar aqui. Mas ele estava ouvindo, ele não conseguia ir embora. E ele foi ouvindo tudo sobre o pecado, tudo que o pai do Carlos estava falando. Então, ele foi embora, mas aquilo ficou no coração dele. Porque o Espírito Santo, olha só, ele nos leva a Jesus Cristo. É verdade. E o Espírito Santo, assim como as flores são atraídas para a luz, o Espírito Santo atrai as pessoas. Então o Fernando foi para casa e ficou pensando em tudo aquilo. E na outra reunião, o Fernando foi de novo. E ele estava lá ouvindo. E dessa vez, o pai do Carlos estava falando sobre Jesus. E o coração do Fernando, o Espírito Santo estava trabalhando o coração dele e o coração foi amolecendo. E ele ouviu que Deus, que Jesus, ele perdoa e transforma as pessoas. Que Jesus tinha vindo ao mundo, sido crucificado por causa dos nossos pecados. Que Jesus foi castigado por causa dos nossos pecados. Então, o Fernando ficou muito triste primeiro, ficou triste. Depois ele ficou feliz, ele falou, puxa, se Jesus morreu na cruz e se ele fez tudo isso por mim, então tem jeito para mim também. Puxa, porque ele foi entendendo o quanto ele era pecador, todas aquelas coisas más e erradas que ele fazia, aquilo foi mexendo muito com ele. Então, quando terminou a reunião, o Fernando, ele pegou e ficou naquela reunião, todo mundo saiu e ele ficou lá. E quando ele ficou lá naquela reunião, todo mundo saiu e o pai do Carlos olhou ele lá parado e ele falou assim, puxa, o que será que tem esse moço, né, o Fernando? Aí ele chegou e sentou do lado dele, falou, tá tudo bem com você, Fernando? Você precisa de alguma coisa? Ele falou, sim, eu preciso. Eu gostaria também de confiar em Jesus, porque o pai do Carlos tinha explicado que Jesus queria que todos eles fossem discípulos de Jesus e que gostaria que todos eles confiassem em Jesus. Então, o Fernando falou que ele gostaria de confiar em Jesus. Então, o pai de Carlos leu para ele Atos 16:31, que fala, crê no Senhor Jesus e será salvo. E o pai do Carlos falou assim para ele, você quer confiar em Jesus? Ele falou, sim, eu quero. Você quer pedir para Jesus ser o seu Salvador? E Fernando falou, eu quero seguir a Jesus. Eu quero ser discípulo de Jesus. Então, o pai de Carlos orou com ele e ele já estava chorando. Sabe, o Fernando, ele não mudou assim de uma vez, mas o Espírito Santo estava trabalhando o coração dele e foi transformando dia após dia, porque o Espírito Santo, lembra? Ele mostra aquilo que está errado, ele é a luz, ele mostra o que está errado. Assim também, Fernando foi entendendo e agora ele não podia, antes ele não conseguia deixar de fazer alguma coisa errada, mas agora ele tinha o Espírito Santo, o Espírito de Deus com ele, que ajudava ele a ter força para lutar contra o pecado. E também tem uma outra história do seu João. O seu João, ele bebia muito e ele morava numa casa horrível, junto com a esposa e com seus filhos. E ninguém confiava nele. E um dia, o seu João também ouviu de Jesus Cristo e ele também entregou a vida dele para Jesus. E ele foi transformado
transformado pelo amor de Jesus. E ele então foi numa imobiliária e ele foi lá e falou assim, olha, eu quero alugar uma casa melhor para minha família. Aí o pessoal, mas de jeito nenhum, a gente não vai alugar uma casa para você, seu João, porque eles conheciam o seu João e sabia que ele bebia, que não tinha condições. Ele falou, não, vocês não estão entendendo, eu fui transformado, aquele João que vocês conheciam está morto, porque eu sou um novo João. Ah, é isso que a Bíblia fala. E para o Fernando também ele entendeu que a partir daquele dia, o Fernando não existia mais aquele Fernando mau, porque Deus tinha transformado o coração dele. E agora era como ele nasceu de novo, era um novo Fernando. Então, Deus, o Espírito Santo também é Deus. É Deus Filho que veio como Jesus e ele pôde dar a salvação. Agora a gente pode ser salvo porque ele foi castigado no nosso lugar. E Deus Espírito Santo que trabalha no coração do menino, da menina, dos adultos, para que eles possam confiar em Jesus. Você já confia em Jesus? Você, quando o Espírito Santo fala no seu coração, você também fica triste porque Jesus morreu na cruz? E fica alegre porque agora você é salvo? Você confia em Jesus? Então conte para os outros. Conte que Jesus é o Salvador. Sabe, olha só, vou falar uma coisa muito importante para você. Deus sempre cumpre as suas promessas. Ele salvou o carcereiro de Filipos quando ele confiou em Jesus e pediu que o salvasse. Ele salvou Fernando quando ele confiou em Jesus Cristo e pediu que o salvasse. Ele salvou o velho João quando ele confiou em Jesus Cristo e pediu que ele o salvasse. O Senhor Jesus salvará se você confiar nele e pedir a ele que assim o faça. Deus salva as pessoas. Esse é o maior plano do Senhor Deus e ele faz isso ainda hoje. Enquanto o Espírito Santo convence e trabalha o coração das pessoas, o Senhor Deus envia Jesus para que ele possa morrer na cruz e todos possam ser salvos. Não é um plano maravilhoso? É um plano perfeito. Então confia no Senhor Jesus e se você ainda não é salvo, você será salvo, porque Deus é bom. Ele cuida de você e cuida de mim também. Então feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus,